A história do Brasil é cheia de histórias inacreditáveis, mas a minha favorita, a história que inclusive me levou a escrever a maior parte dos livros que eu escrevi sobre a história do Brasil, foram 30, ela começou por causa de um fato extraordinário que todos nós deveríamos saber e por algum motivo estranho não nos contam no colégio. A história dos náufragos que caminharam da ilha de Santa Catarina até o Peru em 1524. Uma história incrível, por um caminho indígena chamado Peabiru. Essa história se inicia em 1524, mas para chegar nela você tem que retroceder um pouco no tempo e chegar até a descoberta do Rio da Prata. Nessa época que nós vamos começar a falar agora, 1515, por aí, os europeus já tinham plena consciência que esse era um novo mundo, que era uma massa continental. E tudo que tem início tem fim, né? Então essa massa continental tinha que ter um fim, tinha que ter um lugar que daria passagem para o outro lado, que daria passagem para o oceano que ainda não se conhecia, o oceano que viria a ser chamado de Pacífico. Então, se enviaram várias expedições para o norte, onde hoje é a América do Norte, o Canadá, expedições que todas resultaram em naufrágio, em desgraça, em tragédia. E os portugueses também mandaram uma expedição em 1514 para tentar descobrir onde é que terminava o continente. Quando eles chegaram onde hoje é Punta del Este, viram uma grande abertura que eles acharam que era um estreito. Entraram, não era um estreito, era o Rio da Prata. E por que ele foi chamado de Rio da Prata? Porque em 1514, essa expedição portuguesa encontrou indígenas da nação charrua, que viviam onde hoje é o Uruguai, que deram para eles um machado de prata e que disseram que essa prata vinha de um lugar onde esse próprio rio nascia, que era um lugar de montanhas enormes, montanhas permanentemente geladas, onde vivia um povo serrano muito rico, repleto de ouro, repleto de prata e com uma civilização desenvolvida, e que essa prata tinha vindo dali. Tu imagina, né? Os europeus, essa prata. E havia aquela prova material, né? Isso foi em 1514 e tinha uma rede de espionagem, cara, incrível, entre Lisboa, Sevilha e Madrid. Então tudo que os portugueses descobriam, os espanhóis logo ficavam sabendo, e vice-versa. Então enviaram para lá uma expedição. Essa expedição foi comandada por um cara chamado Juan Díaz de Solís, e comandou essa expedição em 1515. Dobrou onde hoje é Punta del Este, e continuou, deu uma paradinha, desceu, e o que aconteceu? Quando ele desceu? Foi capturado, morto e comido. Então, a caravela dele, eram duas caravelas, voltaram rapidamente para o Brasil. E quando estão voltando para o Brasil, uma dessas caravelas tenta entrar pela boca sul da ilha de Santa Catarina, onde hoje é a Praia de Naufragados. Eles entram por ali e naufragam. Caravela, naufragaram, sobreviveram 17 caras. Desses 17, 11 acabariam sendo presos numa expedição seguinte, comandada por um cara chamado Cristóvão Jacques, em 1516. Mas outros 6 ou 7, se diz, ficaram ali, morando num lugar que veio a chamar Porto dos Patos. E aí, esses mesmos índios, chamados carijós, contavam para eles exatamente a mesma história que contavam os outros índios de outra nação, totalmente diferente, que eram os charrus, dizendo que sim, havia um povo que morava em imensas montanhas, sempre cobertas de gelo, e que esse povo era riquíssimo, e que esse povo era civilizado, e que esse povo tinha estradas, e tinha pontes, e tinha cidades, e acima de tudo, que é o que interessa, tinha um monte de ouro e um monte de prata. Pô, os caras, né? Bom, daí esses caras construíram bergatins, sabe, canoas, e ficaram percorrendo toda essa região da costa, que ia de Santa Catarina até São Vicente, em São Paulo, e todas as demais tribos repetiam a mesma história. E não apenas repetiam essa história, como disseram, e tem um caminho que leva para lá. Os caras, sério, tem um caminho? Sim, cara. Então havia uma trilha, cara, uma trilha que saía de 3 lugares, que saía de Santa Catarina, de Cananéia e de São Paulo. E essas 3 trilhas se uniam em algum lugar no oeste do Paraná, na verdade nem é oeste, perto de Ponta Grossa, no Paraná, e essa trilha seguia direto até onde é Assunção, no Paraguai, cara. E de Assunção, no Paraguai, você pegava o rio Pilcomayo e chegava até a Bolívia, e da Bolívia chegava a Chuquisaca. Então, em 1524, um desses caras chamado Aleixo Garcia liderou um grupo de 2.000 índios guaranis, né, os carijó eram da grande nação guarani, e iniciou essa caminhada, cara, do sul da ilha de Santa Catarina até o Peru. E chegou, cara, chegou muito próximo de onde é Potosí, né? A cidade que foi descoberta uma montanha
montanha de prata, uma montanha de 600 metros de altura, praticamente de prata pura. E ele chegou lá, cara, e atacou os postos fronteiriços do Império Inca e saqueou vários cestos de ouro e prata e veio voltando com eles para o Brasil. Só que quando ele foi atravessar o rio Paraguai, ele foi atacado por uma tribo chamada Paiaguá. Os chamados viriam a ser chamados de piratas do rio Paraguai. Tem uma tribo que era muito feroz. Então dizem que eles fizeram furos nas canoas dos caras e cobriram de barro. Quando eles vinham vindo cheio, carregados de ouro e prata, o furo que era de barro, na água, e afundaram e morreram. Ninguém sabe realmente se foi assim e o que aconteceu. O que se sabe com certeza é que o Aleixo Garcia morreu. Mas algumas dessas peças de ouro e prata que ele tinha saqueado lá nas franjas, nas fraldas do Império Inca, chegaram até Santa Catarina. E 2 sobreviventes dessa aventura, que se sabe o nome, Henrique Montes e Melchior Ramírez, viviam na ilha e quando passavam novos navegantes espanhóis e portugueses, eles mostravam, o segundo relato da expedição de Sebastião Caboto, em 1526, o Henrique Montes mostrava aquela ouro, aquele prata e chorava, dizia, nós temos que chegar lá, nós temos que chegar lá, entendeu? E aí todo mundo tentava chegar, todo mundo não, mas várias expedições. Só que daí, meu chapa, em 1539, o Francisco Pizarro conquista o Peru. E de que forma? Ele conquista de uma forma inacreditável, cara. Ele chega no Panamá, mais ou menos onde é o canal do Panamá, desmonta os seus navios, bota os seus navios desmontados nas costas de escravos indígenas, faz eles cruzarem o chamado Istmo do Darién, que era uma terra pantanosa, terrível, difícil, chega do outro lado, remonta os navios e navega pelo Oceano Pacífico e chega pela costa do Pacífico no Peru e conquista o Peru. Ele e o irmão dele, né, Francisco Pizarro, Gonçalo Pizarro, e inundam a Europa com uma quantidade de ouro e prata tal que o conceito marxista de acumulação primitiva do capital explica que foi que fez esse ouro fez uma economia até então mercantilista dar o salto para uma economia capitalista de tanto ouro, tanta prata que foi saqueada aos incas a partir da descoberta do Pizarro.